Ordem certa dos plugins na mix. Será que isso existe? Olha só, um seguidor mandou essa pergunta aqui pra mim. Mano, existe uma regra pra ordem de cada plugin adicionado na mix? Tipo, principalmente na voz principal? Cara, regra não existe, tá? Mas tem uma lógica que eu uso pra mixar. Olha só. Eu sempre começo pelo que é mais importante primeiro e depois eu vou pro que é secundário, detalhes e tudo mais. É a forma que eu tenho pra não me perder, certo? E um exemplo aqui na voz da música que eu mixei pro Alisson Endio, que se chama Tempo. Tô sem tempo pra perder meu tempo com esses sentimentos que só querem me parar. Ando sem tempo pra perder meu tempo com esses invejosos que querem o meu lugar. Eu aprendi a investir meu tempo com os de verdade. Tem bastante coisa na voz, é uma voz pop, mas cara, pra mim tem uma lógica ali pra eu chegar no som. Primeiro que é o seguinte, o som essencial da voz tá nesses primeiros plugins aqui, que é onde eu moldei o timbre dela mesmo. Depois foi lapidando detalhes pra encaixar ela na música, no contexto da música. Então isso já muda bastante, porque você tem que entender isso na hora de fazer os processamentos. Não é simplesmente colocar um monte de plugin e achar que tá fazendo uma sonzeira, que às vezes não tá estragando o som, né? E aqui é o seguinte, primeira coisa que eu fiz, nesse caso, foi colocar um gate para cortar os sons de fundo quando o cantor não tá cantando. Então isso já me ajuda a limpar a voz. E como nesse estilo eu comprimi bastante a voz, isso aqui é bem importante, tá? Para essa sujeira do fundo não vir pra frente depois. Depois do gate, usei o Top Line Vocal Switch da Universal Audio para moldar o som e trazer uma característica que eu queria, com duas coisas. Primeiro, esse som de autotune que tem aqui, que é uma característica de voz de pop, trap e tal, que é o caso dessa música aqui. E depois, esse color, esse analog aqui, né, que vai dar uma coloração, ele vai encorpar um pouco a voz e dar uma característica interessante com um pouquinho de saturação. Então tem esse color e o saturate aqui também, que funciona muito bem, bem suave, mas eu gosto bastante do resultado, certo? Depois usei um equalizador, que geralmente eu uso antes da compressão. Então eu já moldo o som como eu quero na equalização, já limpo e tal, faço os cortes e depois eu vou comprimir. E aí no caso, eu usei aqui 2 compressores, tá? Primeiro, um LA2A da Universal Audio, que funciona muito bem, um compressor mais lento e que para voz soa muito natural. E depois, o compressor mais rápido, que no caso é esse aqui, ó, Fat Compressor da Softube, que é basicamente uma simulação de 11.7.6 que funciona muito bem. Ele é mais agressivo, mas é o que eu queria nessa voz aqui. Depois usei o de-esser, que é um compressor só de agudo, né? Que é um clássico na voz, que é justamente para controlar o som de S, CH, X, esse som muito agudo e estridente, ele vai controlar. Depois disso, foi as lapidações que eu fiz com equalização dinâmica, supressão de ressonância para tirar ressonâncias que acontecem, principalmente nesse extremo agudo e grave, médio grave e tal, né, na voz. E uma simulação de fita analógica, que também vai dar uma cola legal e um tempero interessante. E aí eu coloquei mais saturação aqui dessa fita, que eu curto bastante, certo? Esse monte de coisa aqui só funcionou porque eu organizei tudo na minha cabeça e eu sei exatamente o que eu fiz nessa lógica que eu te mostrei, certo? No começo, não precisa fazer esse monte de coisa, foca no básico que você já ganha o jogo. Aí depois você começa a fazer uma gracinha pra conseguir lapidar e fazer o som de fato como você quer e tal, com detalhes. Mas lembrando, a base do som tá nos primeiros plugins ali, que são os mais importantes e que você tem que focar. Você não tem que seguir essa regra que eu fiz aqui, até porque não é uma regra, inclusive pra mim, depende de cada caso, certo? Mas pra mim a regra é sempre começar pelo que é mais importante. Resolve os maiores problemas primeiro e depois vai pro que é secundário, senão você vai se perder, certo? Essa mesma lógica, cara, funciona pra tudo aqui, ó. Tem uma porrada de coisa aqui de voz, né? Nesse caso dessa música. E aí tem coisas aqui que eu usei pouca coisa, por exemplo, na bateria, que é essa bateria mais programada aqui e tal, né, ó. Usei basicamente equalização em cada canal aqui, certo? Pouca coisa mesmo. Então vocês têm que sempre ouvir para saber o que você quer, certo? No caso aqui das guitarras também, ó. Usei compressão, equalização e tal. Naquela ali eu acabei não mexendo em nada, né? Mas foi o que eu usei ali. Aqui, ó.
um outro exemplo bom, né? Nessas guitarras aqui mesmo, guitarras base. Eu usei primeiro aqui, ó. Nesse caso, eu comprimi primeiro para deixar a guitarra do jeito que eu queria, que era o que mais principal para mim, né, nessas guitarras, e depois eu coloquei um equalizador. Depois, certo? Então, a lógica para mim não é colocar o equalizador primeiro e o compressor depois, ou depende, cara, depende de cada caso. Na voz eu gosto de colocar o equalizador antes e o compressor depois. Nas guitarras aqui, eu inverti a ordem nesse caso, certo? Porque pra mim, quando eu ouvi, elas estavam variando demais o volume, então eu já comprimi pra controlar isso e depois eu equalizei pra cortar os excessos e tal e deixar ela do jeito que eu queria, certo? Aqui nessa outra guitarra também, ó. Fiz a mesma coisa aqui nas outras, só que usei um plugin pra tirar a ressonância aqui também, né, ó. Deixa eu ver onde é que tá essa guitarra tocando aqui, ó. Aqui. Certo? Então, essa lógica que você tem que usar. Por exemplo, vamos ver o que eu fiz no baixo aqui, ó. O baixo é um baixo da hora pra caramba, assim, bem anos 80, né? Aqui, ó. Aí o que eu fiz aqui? Usei esse Transient Shaper, que basicamente vai moldar como que eu quero o ataque do som, né? E o que eu fiz aqui é o seguinte, eu peguei esse punch que ele tem aqui, ó, e enfatizei. Então ele vai deixar esse ataque inicial do som mais agressivo, pra ficar mais marcante. Esse bam bam que faz ali do baixo, né? Ele fica mais marcante ainda, tá? Ó. Depois usei um equalizador. Compressor desse plugin aqui. E é isso. Certo? Então, lembra, o que é mais importante primeiro, o que é secundário depois. E eu uso essa mentalidade que eu ensino no curso, que tem o link aqui na descrição, tá? Para quem quer aprender na prática, online, sem enrolação, tem o meu curso de produção musical aqui na descrição, te ensinando a gravar, editar, afinar vozes, editar o tempo, limpar, preparar o projeto para mix, depois mixar, masterizar, com todas as técnicas que eu uso diariamente aqui no estúdio para produzir profissionalmente, certo? E é o seguinte, lá no curso eu ensino tudo isso, e eu mostro que essa mentalidade de fazer o que é mais essencial, o principal, primeiro, cara, eu uso em tudo. Desde fazer arranjo, eu sempre começo pelo que é mais importante e depois vou para os detalhes. Na hora de gravar também, na hora de editar e mixar, masterizar, em tudo eu faço isso. Porque dessa forma a gente chega no som muito mais rápido. Porque a gente vai fazendo o que é essencial e rápido a música já ganha corpo. Aí depois a gente começa a brincar com os detalhes para ir moldando ela mais ainda. Certo? Se você gostou desse conteúdo, comenta aqui. Se tiver qualquer dúvida, comenta também, que eu quero saber e quero te ajudar a subir de nível aí na produção musical e a gente fazer uma comunidade de produção aqui no Brasil, cara, muito massa, e vamos pra cima produzindo. Se você quiser me contratar também para produzir, mixar, masterizar sua música, tem um link aqui na descrição. Se quiser aprender comigo, produção musical na prática e sem enrolação, link do curso aqui na descrição. Não perde tempo, é nóis e valeu!